sua vida. E eu quero então continuar essa mensagem encenada e eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia, Lucas capítulo 10, verso 38 ao verso 42. Um texto lindo da palavra do Senhor. E eu quero então ler o texto, Lucas, obrigado querido, capítulo 10, verso 38 ao 42, diz assim: Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importa que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Pai, em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez falar contigo diante dessa palavra. Nós pedimos que o Senhor visite o nosso coração, visite o ambiente familiar, visite as famílias. E nessa noite nós queremos de fato que o Senhor inaugure um novo ciclo nas casas, nas famílias, diante das dificuldades desse tempo, que não são poucas, mas o Senhor pode nos abençoar e nos direcionar diante de todas as demandas desse tempo e nos dar um novo viver, um novo sentido na nossa vida, uma alegria plena em viver contigo. Então, Pai, nessa hora, tira toda e qualquer ansiedade do nosso coração, diante da hora, diante das preocupações, e que o Senhor nos abençoe e fale ao nosso coração, e que a palavra nesta noite produza alegria, paz, santificação, cura, milagre, salvação, tudo isso para a glória do teu nome. Assim nós oramos no nome de Cristo, amém. Olha, querido, o texto é um texto muito conhecido, um texto escrito há tanto tempo atrás e tão atual. Parece que o evangelista Lucas escreveu ontem para nós. Parece que ele está vendo a modernidade, está vendo as tarefas, as demandas, as preocupações, e ele está nos ensinando, diante da visita de Jesus à casa de Marta e Maria, a qual nós nos parecemos muito em algum momento com Maria, mas em muitos mais outros momentos, outras vezes, em outras situações que se repetem a cada dia, muito mais temos o coração, o sentimento de Marta. E nessa noite, o nosso desejo é que essa palavra inaugure um novo ciclo na família, um novo ciclo em família. Porque diante das dificuldades desse tempo, essas dificuldades não vão cessar, essa correria não vai desaparecer, mas você e eu podemos, encorajados pelo Espírito Santo e através da nossa reflexão, entender que nós precisamos priorizar a presença, a ação de Jesus na nossa vida. Então eu quero pensar com você diante de um texto tão conhecido e que, via de regra, às vezes quando o pregador ele lê o texto e você diminui um pouco a sua expectativa, mas como Deus está neste lugar, nesta noite, e trouxe você aqui para que de fato possa pensar, e eu quero então pensar com você duas propostas
2 orientações, 2 chaves, 2 dicas. Eu não sei como isso alcança o coração, o seu coração, ou como isso chega na sua família. Mas eu quero então, diante do texto em que conta a história do nosso Mestre Jesus ao chegar a uma casa, ser bem recebido por Maria, em algum momento confrontado pela Marta, vai nos ensinar a possibilidade de viver um tempo melhor, sermos pessoas melhores para a glória do nome do Senhor Jesus. E a primeira coisa que eu quero pensar com você, diante das dificuldades desse tempo, diante dos seus afazeres, talvez enquanto eu estou ministrando só a introdução, você está falando assim: pastor não sabe nem o começo da minha agenda, pastor não sabe a correria que eu vivo. E eu não quero estar indiferente a todas essas atribuições, correria, agenda, compromisso. Mas eu quero ministrar a palavra do Senhor. E o primeiro conselho: saia da pressa. Ela dificulta o reconhecimento de questões importantes. A primeira coisa, diante desse texto, a primeira chave é: saia da pressa. Ela dificulta o reconhecimento de questões importantes. Pastor, o que aconteceu aqui? Quem não reconhece o que questões importantes aconteceram? Quem estava chegando na casa de Marta e Maria era nada menos do que Jesus de Nazaré, aquele que é o divisor da história. Há uma história antes de Jesus e depois de Jesus. Na minha vida há uma história antes de Jesus e depois de Jesus. Nas famílias aqui presentes há uma história antes de Jesus e depois de Jesus. Jesus é alguém muito especial que divide a história da humanidade, divide a história de pessoas e de família. Mas diante da dinâmica desse tempo, eu e você estamos muito ocupados, muito apressados, e dificulta reconhecermos de quem está chegando na nossa vida. Olha, um visitante, ele tem sempre o melhor lugar, não é assim? Chega alguém, chegou a visita, e de alguma maneira, se a gente está preparado ou não, nós vamos arrumar ali aquele momento da sala. Então trancamos algumas coisas que estavam espalhadas na casa num quarto, mas deixamos ali num aspecto organizado. E aí vamos dialogar diante da visita e vamos recebê-la muito bem. Mas há alguém que faz algo diferente, porque diante da educação que recebemos, a visita ela deve ser sempre muito bem recebida, e ela não deve ser confrontada em momento nenhum. Marta, diante da sua inquietação, verso 40 diz: Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E ela se aproxima de Jesus para confrontar Jesus, dizendo assim: olha, eu estou trabalhando muito para melhor te servir. E será que o Senhor não se importa que de fato a minha irmã que está aqui aos seus pés, será que ela não pode sair um pouquinho para me ajudar? Marta, então, diante da pressa, diante da inquietação da alma, diante dos afazeres, ela não consegue identificar ou reconhecer quem de fato estava chegando em sua casa. Quando a pressa alcança o nosso coração, deixamos de reconhecer pessoas e seus papéis. Conheço pessoas, gente que às vezes compartilha conosco, que em algum momento da caminhada com os seus afazeres, gente que passou o dia todo arrumando a casa, deixou a casa um brinco, e de repente o marido chega: ei, tira a sandália,
Tira o sapato. Tem gente que até pode falar assim: você não aprendeu a flutuar não, porque a casa está limpa. Eu conheci uma pessoa que para entrar na casa dela, ela tinha lá várias pantufas e a visita entrava de pantufa. É sério. Gente, que as coisas começam a ter mais valor e privilégio diante de pessoas. Por mais que você arrumou a sua casa, quem está chegando é o seu esposo, o seu filho, e ele vai desejar chegar à sua casa, que é o porto seguro, ser bem recebido pelo um bom dia, boa tarde ou boa noite, como foi seu dia. Ah, pastor, isso aí é algo difícil. Não, é possível. Se de fato entendermos e reconhecermos as pessoas e seus papéis. Quem vai chegar é o seu esposo. Certa vez vi um pastor contando uma experiência de uma visita, em que ele chegou e aí a dona da casa disse: não, senta aqui, aqui é o melhor lugar. E ele olhou e falou assim: não, o melhor lugar é para o seu esposo. Separamos a melhor xícara e estamos usando aqui essa garrafa nova porque o Senhor veio aqui. Não, isso aqui é para os membros da família. Então, em nome de Jesus, saia da pressa, porque ela dificulta reconhecer Jesus na sua casa, ela dificulta reconhecermos pessoas e os seus papéis, esposos, filhos, prioridades de fato que impactam diante da importância e não diante de coisas. A pressa faz com que nós venhamos priorizar coisas ao invés de pessoas. E eu quero dizer para você que coisas foram feitas para serem usadas e pessoas para serem cuidadas. A pressa pode ser uma maneira e um comportamento que acontece com várias pessoas da atualidade, mas a questão é que, via de regra, quando essas pessoas assumem esse jeito de viver, algumas pesquisas dizem que 30% da população vivem mais ou menos dentro dessa expectativa. Alguns vão dizer que pode ser até uma síndrome, mas ainda pela psicologia e a psiquiatria não estão reconhecidos a síndrome da pressa. Mas estudando sobre essas questões, vai dizer que quando nós assumimos esse jeito de viver, as características ou evidências passam a ser da nossa vida tensão, hostilidade, impaciência no esperar, valorização da quantidade e desvalorização da qualidade, inadmissão a atraso, interrupção da fala de terceiros, e então sempre apressados e atrasados. E é uma verdade. Há uma turma por aí, e como é que você está? Estou aí, rapaz, correndo, estou andando. Está sempre com pressa, balançando chave, a perna, e você não consegue ter sossego na alma para uma ministração. Você está sempre preocupado com a hora, você está sempre preocupado diante da dificuldade. E enquanto eu estava pensando nesse texto, Deus falou ao meu coração que nós não podemos naturalizar essa pressa como jeito de viver. Isso não é natural. As mulheres que viam de regra, dizem por aí: não, as mulheres fazem 3, 5 coisas, vocês não devem fazer assim. Muitas das vezes você está no celular, está esquentando a comida e pensando em gritar com o filho que está fazendo uma coisa ou deixou de fazer outra coisa. E isso aumenta a tensão, uma hostilidade dentro da casa desnecessária.
e a interrupção na maneira de falar. Você já viu homens e mulheres que completam a frase, que diante do diálogo que começa, às vezes você começa a atender alguém e você ouve, e talvez você ouviu ali 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, e quando você começa a dar a devolutiva, alguém interrompe, e aí você começa de novo, interrompe de novo, aí você pede licença, olha só, deixa eu terminar o meu raciocínio. Gente que não consegue ouvir, gente que tem dificuldade em ouvir e completa a palavra dentro de casa, você dificulta a comunicação. Já sei o que você está falando, e completa, às vezes não é nem isso que o outro vai falar. Então, saia da pressa. Ela dificulta reconhecer questões importantes. E quando você viu na encenação, você pode dizer assim, rapaz, que doideira, né? Jesus entra e muita gente não sabe, não dar a prioridade devida. Será que eu e você em algum momento não fazemos assim? Se você olhar na sua agenda, qual é o momento que Jesus tem na sua agenda? Qual é o tempo que você separa para passar com Ele? 5, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Pode ser um momento devocional, pode ser um momento de adoração, ou até o próprio culto que você queira fazer, o que você queira ouvir, uma mensagem, mas uma mensagem, uma escuta intencional. Porque muitas das vezes você põe uma mensagem e daqui a pouco você não está nem mais ouvindo o que essa mensagem está dizendo para você. Então, nessa noite, Deus te trouxe aqui para que você possa viver um novo ciclo. Saia da pressa. Tente fazer as coisas de uma maneira mais organizada, privilegiando pessoas, saindo um pouco dessa correria que dificulta a nossa visão. Quem estava entrando era Jesus de Nazaré. Quem está falando com você é Jesus. Se você estiver apressado, você não consegue entender e nem enxergar. Certa vez aqui eu preguei, já faz um tempo, talvez uns 2 anos. E a gente pregando, um dia eu comentei aqui no culto, foi assim, puxa, se você tem um compromisso em Niterói, por exemplo, e o compromisso 3 horas da tarde, não saia 2h30 de Itaboraí, porque toda a dinâmica daqui de Niterói não vai estar, possivelmente não estará a seu favor. E um detalhe, o momento em que você começa a cortar pela direita, e você às vezes pode até estar tão nervoso, pode falar um palavrão, uma briga dentro do carro. Puxa, tudo é difícil. Não, você que se encontrou nessa coisa difícil. Então, se você vai sair, sai antecipadamente, sai mais devagar. Evite compromissos, 3 horas um compromisso, 3h30 outro compromisso, 4 horas outro compromisso. Se a dinâmica do seu trabalho é possível, ótimo. Mas se você sabe que não é, não force a barra. Porque você vai cair nessa dificuldade desse tempo em que nós estamos naturalizando a pressa, a correria. E detalhe, quando estamos apressados, via de regra, nos tornamos mal educados. Então, em nome de Jesus, saia da pressa. Ela dificulta o reconhecimento de coisas importantes. Segunda coisa, valorize os momentos de devoção, de comunhão, de instrução. O texto vai dizer que Jesus entra na casa de Marta e Maria, e diante da dinâmica, houve o recebimento de Jesus,
O verso 39 diz que Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. É um momento de comunhão, é um momento de devoção, é um momento de instrução para a vida de Maria. São estes momentos que alimentam e acalmam a nossa alma. Você está entendendo onde Deus está te levando? Nos levando? São atitudes como essa que são aprovadas pelo Mestre. Enquanto Marta teve a sua atitude reprovada, há uma aprovação para a vida de Maria, quando diz: Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Valorize o momento de devoção, o momento de comunhão, o momento de instrução. São atitudes que o Mestre aprova. Fuja nessa noite, eu sou assim mesmo. Ou ainda, a vida é assim, muito corrida. Isso só vai parar quando Jesus voltar. A dinâmica da vida, de fato, vai parar quando Jesus voltar, mas a correria você deve tomar as rédeas da sua agenda. Posso ouvir um amém? Tome as rédeas da sua agenda e arrume uma vaga para Jesus de Nazaré na sua agenda. Ele merece. Mas fuja do eu sou assim mesmo, ou a vida é assim mesmo. Pode melhorar e assim startar, iniciar um novo ciclo. E isso pode começar hoje. Isso deve começar hoje. Assim como a ansiedade é o mal do século, a procrastinação também tem sido algo terrível. Algo a ser procurado nos consultórios de psicologia, onde as pessoas não aguentam mais procrastinar. E se você estudar um pouquinho sobre isso, procrastinar não é não fazer nada. É pegar uma coisa que é muito importante, se envolver com coisas menos importantes, principalmente aquelas que você não está muito afim de fazer. E aí você começa a ter prejuízos no trabalho, nos relacionamentos. Quantos de nós estamos procrastinando uma decisão ao lado de Jesus, deixando para amanhã? Não, eu vou ser crentaço mesmo, eu vou ser um crente fervoroso, crente de oração, leitura da palavra, quando eu me casar. E aí você se casa. E aí você se casou, você não, vou aproveitar o casamento, né? Vai ser uma benção. E aí você condiciona a ser crente depois que você terminar a sua faculdade. E aí você terminou a sua faculdade, vê o filho, você assim: ah, Jesus, olha só, quebra meu galho. Eu vou deixar para ser um crente muito abençoado depois que meu filho crescer. Aí vai ser mais tranquilo. E aí o filho cresce. Aí muitas outras coisas acontecem. E aí quando você viu, você está já com a idade lá no final e disse assim: passou tão rápido. E você só está olhando sob o ponto de vista do tempo Cronos. O tempo Cronos é esse que a gente aprendeu a contar. Para organizar melhor a nossa agenda, o tempo Cronos é o tempo dos segundos, minutos, horas, dias, semanas, anos, enfim. Mas o que Deus conta e o que Deus olha e como Deus vive com a gente é o tempo Kairos, o tempo da oportunidade. O tempo Kairos é o tempo da oportunidade. Hoje é uma oportunidade da gente baixar a ansiedade, priorizar Jesus na nossa agenda e inaugurar um novo ciclo de bênção sobre a nossa vida e a nossa família, amém? O quanto custa você ser apressado? O quanto custa a gente andar nessa correria desenfreada? Custa muitas coisas, as nossas emoções, o nosso físico. E nessa noite, que você e eu não venhamos olhar assim: Marta, né? Nem olhou para Jesus, nem entendeu que era Jesus de Nazaré. Ei, e eu e você?
na modernidade que estamos vivendo, conectados e desconectados. Você já percebeu que nós que vivemos a modernidade ou a pós-modernidade, estamos conectados e desconectados. Você já percebeu quantas pessoas às vezes estão num shopping e existem 4 pessoas? Você vai no shopping, você vai no restaurante, tem 4 pessoas na mesa, os 4 no celular. Estão juntos, mas desconectados. Talvez hoje você pode pegar, por exemplo, a hora do almoço não é hora de celular em mesa. Então, almoço da família, celular no balcão lá, dá um descanso para ele e você vai aproveitar a comunhão. Estamos conectados, mas desconectados. E nessa noite Jesus está te chamando para conectar a nossa vida ao coração dele. Se conectarmos ao coração dele, vamos conectar com os nossos e inaugurar um novo ciclo na nossa família. Talvez diante de tudo que foi ministrado nessa noite, você não se vê aos pés de Jesus. Nós vamos cantar uma canção agora, e diante de tudo que você viveu, tudo que você ouviu, e diante da canção que vai ser cantada, há uma resposta que nós precisamos dar à ansiedade desse tempo. Há uma resposta de equilíbrio na administração de tempo. Há uma resposta que a gente precisa dar em privilegiarmos pessoas e não coisas. E há uma necessidade de vivermos melhor o nosso tempo. Alguém já disse que o excesso de passado pode ser depressão. O excesso de presente, estresse, e o excesso de futuro, ansiedade. O que a gente faz com isso? Coloca Jesus de Nazaré no nosso coração, na nossa agenda, equilibra o tempo e vive de forma adequada e abençoada. Você crê assim? Amém?